De hoje, que eu acredito que ela deve ter separado um assunto muito interessante para nós, né? E assim. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos nesta casa uma vez mais. Essa casa que sempre nos recebe com muito carinho, com muito amor e nos dá a chance de podermos servir na seara do Mestre. Aqueles dois meninos, um de 8 e outro de 10 anos, eram uns, como nós costumamos dizer por aí, uns capetinhas. Eram terríveis. Tudo o que acontecia na cidade, porque era uma cidade pequena e todo mundo ficava sabendo, eles estavam sempre no meio da história. Sempre os dois estavam aprontando alguma arte. Num determinado dia, a mãe deles procurou o padre e foi dizer ao padre que não sabia mais o que fazer com aqueles seus filhos para pô-los no caminho do bem, para fazê-los deixar de tantas peraltices, porque ela passava vexames com as artes que eles faziam. Aí o padre olhou para ela e disse: faz assim, você me manda um de cada vez lá na igreja, mas primeiro você me manda o mais novo, que eu vou conversar com eles separadamente. Tudo bem, ela foi, falou às crianças e disse ao mais novo: hoje é você quem vai lá na igreja conversar com o padre. Ele quer falar com você. Tá bom, ele foi. Ele chegou lá na sacristia, o padre estava lá e já olhou para ele meio bravo, um cara bravo, o padre. E o padre se aproxima dele e lhe pergunta com a voz alta e potente, e lhe diz: onde está Deus? O menino ficou sem saber o que estava acontecendo, o que o padre queria saber dele, e ficou com os olhos arregalados, a boca aberta, assustado, começou a tremer e perdeu o fôlego, né? Como fica assim as crianças ou a gente quando leva um susto. E o padre, com o dedo em riste para ele: onde está Deus? Novamente o padre diz. E o menino, mais assustado, queria gritar, mas não conseguia, a voz não saía de tanto medo, pegou e saiu correndo e foi para dentro de casa. Chegou em casa correndo, apavorado, e se trancou dentro de um armário para esconder. Nesse instante chega o irmão mais velho e vai ter com ele. Ele pergunta: poxa, o que está acontecendo? Ele diz: rapaz, você nem sabe, nós estamos fritos. E o outro fala: o que foi? Deus sumiu e estão botando a culpa em nós. E aí, como é que ficaram os dois? Apavorados. Esta historieta é para fazer com que a gente se lembre que muitas vezes Deus sumiu da nossa vida. Porque a grande maioria da humanidade vive de uma forma como se Deus não existisse para ela. Como se Deus não fosse este Pai amoroso, este Pai maravilhoso, esta criatura incriada, o Senhor do universo, todo amor e bondade, e que está sabendo o que nós estamos fazendo. Ele sabe de tudo, porque Ele é onisciente e onipresente. Deus tudo sabe, Deus tudo vê. E aí nós vamos vivendo a nossa vida como se Deus não existisse, como se somente nós existíssemos. E vamos com isto
provocando certas situações de dor, de aflição na nossa vida. E aí nós precisamos parar e fazer um balanço. Se é positivo, não sabemos. Se é negativo, também não sabemos. Das nossas atividades cotidianas. E dar-nos um novo direcionamento aos nossos sentimentos. Aí eu vou fazer uma pergunta. O que entendemos por colocar o Evangelho em prática? Mais outra. Será que já meditamos sobre esta questão? Será que estamos falando muito, estudando bastante, perseverando ainda mais? Mas, e a prática? E quanto a nós mesmos fazermos a contabilidade de nossas ações? Será que algum dia, algum de nós já parou para fazer esses questionamentos? Como é colocar o Evangelho em prática? O que é? O que eu devo fazer para colocar este Evangelho na prática? Será que eu estou fazendo o que devo fazer realmente? Ou eu estou só na periferia do meu comportamento, do meu real comportamento? Porque quando nós ficamos fora do comportamento basilar, que é o Evangelho, nós ficamos na periferia dele. Nós ficamos fora dele. Então nós tomamos atitudes que não são corretas, que são atitudes equivocadas, atitudes que não deveríamos tomar. E vamos assumindo os nossos compromissos, colocando pedras, outras tantas vezes espinhos, e vamos sofrendo as consequências de tudo isto. Aqui eu não estou me referindo à atividade do dia a dia, do trabalho, que todos nós temos. Todos nós trabalhamos, todos nós temos as nossas atividades. Quem não trabalha estuda, mas todos nós temos as nossas atividades. Eu estou me referindo ao nosso interior, dentro do campo dos nossos sentimentos. E nós nos lembramos, quando estávamos preparando esta nossa fala, de Santo Agostinho. Lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando ele relata que todas as noites, quando ele se deitava, ele, antes de dormir, ele fazia um balanço do seu dia. Ele começava a repassar todas as situações que ele havia vivido no decorrer daquele dia. E ali ele pesava na sua consciência o que ele deveria descartar. Descartar por quê? Porque ele não fez como deveria ter feito. E o que ele deveria reter? Então era aquilo que ele fez, o que deveria realmente ter feito, que era positivo, que estava dentro dos padrões do Evangelho de Jesus. E assim nos relata Santo Agostinho, ele conseguiu mudar muito do seu comportamento, que a princípio era um comportamento desvairado, era um comportamento totalmente distante de Deus. Tanto que depois que ele desencarnou, ele se tornou um espírito de uma luz muito grande, por todo esse trabalho que ele fez com ele mesmo, se melhorando, se auto-melhorando, e tornou-se um espírito da falange, do espírito de verdade, que foram eles encarregados da codificação kardeciana. Vejam a tarefa deste homem, vejam como falou a Nelly, a sabedoria dele. Isso é sabedoria. É eu saber que eu não devo ir por aquele caminho porque eu já aprendi com o Evangelho de Jesus e não ir.
Por quê? Porque eu sei que eu indo, eu vou sofrer as consequências. Eu vou me penalizar. Eu vou ser o meu algoz. Eu vou me ferir, eu vou me machucar. Porque nós, pela nossa ignorância ainda, que é muito grande, nós costumamos colocar as nossas dores, as nossas aflições, os nossos problemas, tudo, enfim, que nós vivemos, que nós achamos que é ruim, na costa de alguém, menos na nossa. Sempre é o outro que é o culpado. Mas, com a doutrina espírita, nós vamos aprendendo que nós mesmos é que somos culpados das nossas próprias desditas, das nossas próprias dores. Foram plantios mal feitos no passado, lá atrás, e muitas vezes até nessa própria existência. Nós não soubemos colocar direitinho a sementinha na terra. Pegamos uma semente defeituosa, usamos ela mal, não preparamos adequadamente o terreno, e aí hoje nós temos a colheita. A colheita que vem com muita dor, que vem cheia de espinhos, que nos fere as mãos no momento que nós vamos colher aquele produto, aquele fruto do nosso plantio. Por isso, Santo Agostinho nos ensinou isto, lá no Livro dos Espíritos, a primeira obra codificada por Allan Kardec. E mais ainda, meus irmãos, Santo Agostinho, na sua sabedoria grandiosa, vem nos ensinar que nós devemos nos conhecer, como Sócrates falou, ele afirma: conhece-te a ti mesmo. Porque na medida que nós vamos buscando o autoconhecimento, nós vamos naturalmente observando em nós certos comportamentos, certos sentimentos que nós já não deveríamos mais ter em nós. Porque, como nos relata Joana de Ângeles, espírito, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, nós trazemos do nosso passado uma sombra. E o que é esta sombra? Esta sombra é o resultado dos nossos desmandos do passado. Ela nos acompanha até que nós, ao nos autoconhecermos, nós vamos tornando essa sombra em luz. Nós vamos dissipando essa sombra. Mas para isso, nós precisamos nos autoconhecer. E essa sombra, o que ela é em nós? Essa sombra são os nossos viciozinhos danadinhos que nós temos dentro de nós e que insistem em permanecer. Como, por exemplo, a maledicência. Como, por exemplo, o não perdão. Porque a gente acha muito difícil não falar mal da vida alheia. Ai, é tão bom, né? É prazeroso, como disse a Nelly. É porque a gente aprendeu a fazer isto. E nós não sabemos nos calar diante de determinadas atitudes de pessoas que convivem conosco. Então nós gostamos de falar mal delas. Mas nos dizem os espíritos que geralmente nós não gostamos nos outros aquilo que está refletindo de nós no outro. É aquilo que nós não gostamos no outro, é o que nós temos dentro de nós também. Então nós escondemos o nosso vício, mas nós vemos o do outro. E é igualzinho ao nosso. É tal qual ao nosso.
Então, à medida que nós formos nos autoconhecendo, nós vamos vendo esses vícios em nós. Porque vício, a que eu me refiro, não são esses vícios exteriores que as pessoas adquirem nesta existência, como o tabagismo, o alcoolismo, o sexo desregrado e outras coisas mais. Eu estou falando do vício da alma, este que está aqui dentro, com raízes, com tentáculos, que nos envolvem, que nos sufocam, que não nos permite caminhar na horizontal da vida. Ou melhor, só permitem que a gente caminhe na horizontal, não na vertical da vida. Então, à medida que nós formos perdendo estes vícios, todos, nós vamos criando as duas asas. A asa da sabedoria aliada à asa do conhecimento. Porque não adianta só eu conhecer se eu não tiver sabedoria. Eu não vou nunca voar. Eu vou ser aquele pássaro sem uma asa. Alguém já viu pássaro com uma asa só voar? Não voa. Ele cai, ele se bate. Então, quando eu começo a ter as duas asas juntas, eu alço o voo da felicidade na qual eu vivo em busca. Mas uma coisa que Jesus nos ensinou: amar ao próximo como a si mesmo. Eu não posso dizer que eu amo alguém se eu não me amo. Aí vocês poderiam dizer: poxa, mas Jesus ensinou algo que é meio egóico, né? De egoísmo. Poxa, eu tenho que me amar. Essa condição de eu ter que me amar primeiro para depois amar o outro, meio esquisito, mas não é. Porque quando eu me amo, eu quero fazer tudo o que é melhor para mim. Eu procuro ter atitudes as melhores possíveis. Sentimentos, então, nem se fala. Eu vou procurar ter somente sentimentos nobres dentro do meu coração, para que ele não se perturbe, para que ele não galope dentro do meu peito, mas que ele bata serenamente por sentimentos elevados. E automaticamente eu aprendi a me amar. É claro que se eu faço tudo isto por mim mesma, eu vou fazer o mesmo para o outro. Isso é uma consequência lógica. À medida que eu vou me amando, eu vou aprendendo também a amar o outro, porque tudo que eu quero para mim, eu vou fazer para o outro. Eu não vou mais ser maledicente, porque eu não quero que sejam maledicentes comigo. Eu não vou mais deixar de perdoar, porque eu quero ser perdoada. Porque eu ainda sou passível de equívocos. Eu ainda não sou perfeita nas minhas atitudes. Então eu vou precisar de perdão em algum momento da minha vida. Então eu preciso começar a perdoar o outro também. Quando eu me amar, eu vou querer a minha felicidade. E automaticamente eu vou fazer a felicidade do meu próximo. De que forma? Respeitando o seu espaço. Porque eu também quero ser respeitada no meu espaço. Eu vou fazer para ele tudo o que eu gostaria que ele me fizesse. Então, esta é uma contabilidade muito bonita que nós precisamos pensar nela. É dar para receber. Não tem nada
nada de especial, não tem nada que a gente não consiga fazer. Não tem nada assim de tão difícil, tão difícil. Mas este autoconhecimento é um processo que nós precisamos nos propor, que nós precisamos querer realmente, porque a própria espiritualidade nos fala que nós aqui encarnados, nós falamos muito que queremos ser felizes, ou que nós queremos ser melhores, ou que nós queremos fazer o bem, que nós queremos fazer a caridade. Nós queremos. Mas vontade mesmo nos falta. Disposição, então, nem se fala. Tempo. Meu Deus, como é difícil arrumar um tempinho para a gente sentar e meditar sobre o que eu tenho sido. Quem sou eu realmente? Como pessoa, como ser espiritual, quem eu sou? Será que eu sou uma pessoa do bem? Será que eu vivo aquilo que eu falo para os outros? Ou eu só fico, como nós falamos no começo, só nas leituras, porque de leituras, como nos falou o Wilson, que já saiu daqui, tá ali. Nós temos uma variedade muito grande de livros espíritas para lermos. Nós temos dentro da internet, é só ir lá no YouTube e acessar palestras do Divaldo, do Raul Teixeira, Alberto Almeida, de Sueli Caldas Schubert, de um monte de gente. É só sentar lá. Meu Deus, é material maravilhoso para a gente ouvir. Ver e ouvir. São palestras sublimes que enlevam, que trazem aquela paz, aquela alegria, aquele bem-estar. CDs com músicas, com mensagens. Hoje na internet a gente acessa, amigos enviam para a gente mensagens bonitas, de conforto, de alento, de tudo mais que a gente precisa para viver em paz e alegre. Então nós temos muito material, mas nos falta a vontade. Nós somos acomodados. Nós ficamos presos ao nosso passado e não queremos fazer mudanças. Não queremos fazer a prática diária que precisa de tempo, exercício e o pior de tudo é a prática. O mais difícil é praticar. Então eu preciso ter tempo e me exercitar, me esforçar, assim como o atleta. Poxa, como a gente se rejubila em ver esses atletas olímpicos, os paraolímpicos, então nem se fala, que conquistam medalhas maravilhosas, que trazem alegria para o nosso país e para eles mesmos mais ainda, mas nós não sabemos lá como foi o treinamento deles, como eles batalharam, levantavam de madrugada, iam para os ginásios de esportes, ali treinar, ali horas e horas a fio, passando dor, sofrendo, para ganhar aquele troféu, que para eles é o máximo, dentro daquilo que eles se propõem a fazer. Por que nós não fazemos o mesmo nesse exercício da nossa melhora íntima? Vamos levantar cedo. Não precisa ser de madrugada, tá, gente? Nem tão cedo também. Mas vamos nos levantar pela manhã e antes de sairmos da cama, vamos já elevar o nosso pensamento a Deus numa prece.
Vamos agradecer o repouso da noite, que fortalece o nosso corpo e nos prepara ele para os embates daquele dia. Vamos pedir a companhia do nosso anjo de guarda, se possível de alguns amigos benfeitores, que a gente tenha paciência, tolerância, compreensão, que a gente procure dar o melhor de nós naquele dia, para que a gente passe um dia sereno, tranquilo, sem tantos percalços, sem tantos problemas, sem tantas dificuldades. Vamos fazer isto, vamos fazer essa proposta conosco mesmos. E assim, durante o dia, à medida que os problemas surgirem, vamos sair de repente daquele lugar onde nós nos encontramos, vamos lá para o banheiro até, nos trancarmos lá um minutinho que seja, vamos chamar o nosso anjo de guarda, ou vamos falar com Jesus: Jesus, me dá força para suportar esse meu chefe que é mal criado comigo, ou aquele companheiro que me incomoda, que me provoca. Vamos ser vigilantes, porque não basta só orar, nós temos que vigiar, nós temos que olhar, ver a situação e segurar ela. E nós conseguimos, porque nós estamos vigilantes. É a mesma coisa, nós colocamos um soldado numa guarita para cuidar ali do quartel, e o soldado encosta e dorme. E chega o bandido ou o ladrão, quem quer que seja, faz a festa. Mas se eu permanecer vigilante, com as atitudes alheias para comigo e as minhas também para com o próximo, eu não vou agredir ninguém e também não vou ser agredida. Porque na hora que surgir uma situação, eu não vou permitir que ela dê continuidade. Eu vou contar para vocês o que aconteceu outro dia em casa. Eu dei risada depois. Bom, não sei se todos aqui já sabem, é que eu tenho uma filha muito problemática. E por conta desses problemas que ela tem me dado, eu e meu marido, às vezes, a gente discutiu. E depois daquele dia foi até bom, sabe? Ele não discutiu mais. E eu não me lembro por que foi que ele virou para mim bravo, ele estava irritado com ela, porque ela tinha aprontado uma boa. E ele falou para mim: e se você fizer isso, que eu não sei mais o que é, não me lembro, nós vamos brigar muito. Eu virei para ele e falei assim: bom, meu filho, você vai brigar sozinho, porque eu não estou afim. Conclusão: parece que até a própria espiritualidade me atendeu que a minha filha hoje não deu mais problemas, porque nós conseguimos um tratamento para ela. Ai, desculpa, licença. E o meu marido não quis mais brigar comigo por causa dela, porque a gente se deu sempre muito bem. Mas às vezes certos problemas, né? E ele falou: e nós vamos brigar muito. Eu falei: você vai brigar sozinho. Então é assim. Se eu tivesse naquele dia dito para ele: tá bom, então nós vamos brigar mesmo, a gente ia rolar no chão. Bonito, né? Se quisesse, é claro. Mas eu cortei. E eu acho, ou melhor, eu tenho certeza absoluta que eu tive uma atitude correta. E é esse tipo de atitude que nós devemos ter numa situação parecida. Quando alguém quer brigar conosco, não vamos alimentar a briga. Vamos cortar. Vamos desestimular a pessoa. Vamos manter a calma. Porque se nós entramos na mesma sintonia da pessoa, é claro que nós vamos brigar também. E o nosso dia vai se transformar no quê? No inferno. Porque basta uma briga, um acontecimento negativo, para a gente quase que perder tudo aquilo que a gente fez de bom lá atrás. Por quê? Porque mexe com as nossas emoções.
E quando mexe com as nossas emoções, nós ficamos totalmente desequilibrados, desnorteados, perdidos. Por isso, meus irmãos, vamos procurar encontrar Deus em nós. Vamos colocar Deus na nossa vida. Não para ninguém vir perguntar onde está Deus em você. Porque vai ver que eu estou vivendo a minha vida com Deus, junto de mim, com a conivência dele, porque ele sabe que eu estou vivendo a minha vida dentro do Evangelho, pautado por Jesus. A necessidade de estarmos com Deus, para o Espírito, é estarmos, quando crianças, juntinhos, agarradinhos dos nossos pais. Nós somos infantis ainda como espíritos. Por isso, quanto mais nós estivermos protegidos por Deus, juntos dele, vivendo o Evangelho de Jesus, nós vamos caminhar tranquilos, serenos, felizes. E eu aqui pergunto, todos nós queremos ser, não é? Felizes. Todos nós queremos ter paz. Todos nós queremos ter alegria. Ter uma vida equilibrada, tranquila e serena. Pois então, meus irmãos, mãos à massa. Vamos levantar cedo e irmos para o nosso treino. E não deixar nenhum dia de treinar no exercício do bem em nós e Deus na nossa vida, para que ninguém pergunte para nós onde está Deus e nós não saberemos dizer. Vamos dizer sim, Deus está aqui comigo, na minha vida, no meu coração. Muita paz a todos e que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos ilumine e nos dê a força. Obrigada.